Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de algo um pouquinho diferente. Nós vamos analisar um jornal antigo. Se vocês gostarem desse formato de vídeo, eu trago mais. Eu acho ele interessante. E nós vamos pegar aqui o jornal A Província de São Paulo, é a capa original, tá, pessoal? De 15 de novembro de 1889, que é o dia da proclamação da República Brasileira. Bom, esse jornal aqui, depois, ele acabou virando o jornal Estado de São Paulo, se eu não me engano. Ele começa da seguinte maneira. Recebemos ontem o seguinte telegrama. E olha só, a maneira como se escrevia antigamente. Ontem com H. Então temos aqui, ó, telegrama. Hoje nós temos o Telegram, né? Antigamente eles tinham o telegrama. Mas vamos lá, diz o seguinte: foi proclamada a República no Brasil. Consta que o governo provisório será organizado, veja só, organizado com o general Deodoro e Quintino Bocaiúva. Afirmam outros que o governo será constituído pelo general Deodoro, Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant. Ou seja, quando foi proclamada a República, ainda nem se sabia quem de fato tomaria a frente do governo. Foi convocada uma reunião popular para a aclamação do governo. O ministério foi obrigado a assinar a sua demissão. O ministério, então, seria os ministros da família real, né, do império. O barão de Ladário foi ferido e acha-se em perigo de vida. Isso aqui é interessante, pessoal, porque esse barão de Ladário é o tal do José da Costa Azevedo. Ele era militar. Ele era nobre também, ou seja, pertencia também à corte imperial, né? E ele era um diplomata brasileiro. Depois ele acabou virando ministro da Marinha durante a República, deputado-geral, senador da República, isso lá em 1894 a 1897 e 1903 a 1904. Então ele foi a única vítima aí do dia da proclamação da República. Sofreu o tal do atentado, né? Foi um atentado porque ele teria resistido contra uma ordem de prisão dos golpistas, né, durante a proclamação da República. Então, acabou alvejado. Mas ele só veio a morrer, então nós estamos falando aqui do dia da proclamação da República, mas ele só veio a morrer em 1904. Né? Então, não foi vítima ali no momento. Então eles continuam aqui, ó. A República significa a paz, o progresso e a civilização. Unamo-nos sem distinção de partidos para firmarmos esse novo regime que há de trazer a glória, a grandeza e a felicidade. É um pouquinho ruim de ler aqui porque já é um jornal antigo, né? Eles dizem, viva a República. Aqui aparece um cubo negro, parece, mas acho que é um erro tipográfico. Essa notícia não causou entusiasmo, produziu delírio indescritível, ou seja, não foi só entusiasmo, eles querem dizer, né? Foi um delírio indescritível. Na época não tinha como se confrontar, vinha o telegrama, e aí o jornal publicava e pronto, e as pessoas tinham que aceitar essa notícia e acabou, né? Então, sem uma oposição, nem uma sombra de tristeza, né? Como se todos estivessem esperando a República, né? O contentamento foi geral. As reclamações à nascente República traduziam-se por alegres expansões de patriotismo e de fraternidade. As aclamações, né? É que são dois Cs aqui. O povo confrate alegava o povo confraternizava nas ruas. Está bem complicado aqui, pessoal, em grandes exclamações de júbilo. Depois recebíamos o seguinte telegrama. Então veja que eles iam recebendo telegrama, né, durante o dia, e depois eles divulgaram tudo na proclamação. A organização definitiva do governo provisório é a seguinte. Então aqui foi decidido: Deodoro e Benjamin Constant. Os soldados das guarnições arrancavam as coroas dos bonetes. Olha só, bonetes com TS no final. O que eram os bonetes? Eram literalmente bonés, né? Não bonés no sentido que é hoje, era quase como se fosse uma boina mesmo. E aí então os soldados arrancaram as coroas do Império
né, e passaram à república, os militares todos, né, conservando apenas o número do regimento a que pertence, ou seja, mantiveram a hierarquia intacta, só simplesmente mudaram de lado aí, né? Todas as guarnições aderem ao movimento, eles disseram, né? Ou seja, não teve ninguém que teria ido contra, segundo a notícia aqui, né? O ferimento de Ladário foi devido mais por imprudência sua do que por um intuito agressivo. O ministério está deposto. Então aqui é um pouco fake news, né? Hoje a gente sabe que a coisa foi diferente. A família imperial acha-se em Petrópolis. Nota-se profundo contentamento popular e preparam-se festas para a aclamação da República. O tenente Vinhais do Paz tomou conta do telégrafo, ou seja, é mais ou menos como, né, tomar conta de uma rádio muito importante do país, né, porque era de onde saíam as notícias da capital. Então um tenente, né, tenente Vinhais, tomou conta das comunicações. Os oficiais do Exército fazem em pessoa o policiamento para evitar conflitos, o que é um pouco contraditório, né? Porque se o povo estava aclamando, não teria por que haver conflitos. Mas tudo bem, vamos à frente. Nunca uma república foi proclamada com tanto brilhantismo e em tanta paz. Isso se deve muito à atitude do imperador, né? Que pediu que não houvesse mesmo resistência. O imperador, ele era um homem muito culto e ele sabia que o movimento republicano ele estava avançando em todos os países do mundo, né? Europa, enfim. Então ele acabou não efetivando resistência. E aí continua a notícia aqui. Em geral, os interesses reivindicados deve ser, né? Mas aqui fala invadicados de longos séculos pelos interesses dinásticos oferecem grande resistência à sua eliminação. Ou seja, que eles estão admitindo que normalmente, né, os interesses dinásticos, né, ou seja, os reis e imperadores, ofereciam resistência, o que não foi o caso aqui no Brasil, né? Então a República foi proclamada em paz, né, mais por conta da não resistência do que por outro motivo. Bom, vamos adiante. Para explicarmos esse brilhante resultado, só temos uma frase que sintetiza o movimento todo e, ao mesmo tempo, exprime o nosso eterno agradecimento. Eles colocam 2 pontos e dizem: honra ao Exército Brasileiro, que acaba de completar a sua ação benéfica, iniciada em 1831, mostrando o caminho do exílio a um tirano. Então, aqui eles chamam o imperador de tirano. Durante todo o dia o povo permaneceu em constante atividade, agitando-se pelas ruas, inquieto, ansioso, à espera do reconhecimento da República em São Paulo. Pelas 5 da tarde, depois de uma conferência da Comissão Executiva do Partido Republicano, foi o Dr. Luiz Pereira Barreto, parlamentar, como presidente da província, a fim de saber-se qual atitude que pretendia manter diante da gloriosa Revolução Republicana. Então eles mesmos admitem, né, a revolução. O senhor general Couto de Magalhães, para entregar o seu posto, impôs apenas a condição de que chegassem as ordens do governo republicano, constituído no Rio. Então o general Couto de Magalhães, do Império, entregou o posto, mas esperou a ordem do governo republicano. De uma das janelas do restaurante do Globo, o jornal da época, Dr. Rangel Pestana comunicou ao povo esta resolução da presidência. Então lembremos, né, que nós estamos falando aqui do Globo no Rio, né? E aqui nós estamos falando de um jornal de São Paulo. O governo provisório para São Paulo, indicado pela Comissão Permanente do Partido Republicano, era composta pelos doutores Rangel Pestana, Prudente de Moraes e Coronel Murza. Diante da resolução presidencial, o povo guardou uma calma digna e, ao mesmo tempo, patriótica. A ansiedade pública continuava ainda quando recebemos o seguinte telegrama. O povo, reunido no edifício da Câmara Municipal, ouviu a leitura da Proclamação da República, na qual não interviram nenhum dos chefes do movimento.
consta que o governo provisório assinou um decreto confiando a família imperial à guarda do exército e do povo. Então depois nós sabemos, né, que o imperador pegou as areias da praia, levou para a Europa e morreu no exílio. O movimento revolucionário repercutiu em quase toda a província. De Santos recebemos o seguinte telegrama: o povo reunido no Paço da Câmara Municipal aclamou um governo provisório, generalidade da população e as autoridades policiais aderem à revolução. Então, na época, era o Paço da Câmara, até hoje é, né? Mas as cidades, na época, tinham mais importância do que hoje, né? Porque, principalmente as maiores, né? Desde as 4 horas estão em conferência os membros do governo, composto dos cidadãos Lacerda, Teles Neto, Martins Francisco Filho, Ernesto Gomes Henrique, Porchat, Manuel Franco, etc, etc, etc. Vocês estão lendo aqui, né? Vamos aqui um pouquinho mais adiante, para que a notícia não se torne tão maçante. Vamos observar os pontos principais aqui. Por exemplo, às 11 horas, grande massa do povo reunido no Clube Republicano proclamou o governo provisório. Então, o Império ele era tão democrático que ele permitiu um clube republicano, a existência dele, né, que obviamente defendia a República durante o Império, né? A imprensa também na época já defendia. E aí, então, fala do Dr. Prudente de Moraes, Rangel Pestana, né, e assim por diante. E aqui fala de que reina grande júbilo em toda a população, viva a República. Então, aqui começa a vir notícias de Campinas, né? Foi nos expedido o seguinte despacho telegráfico: saudamos a província de São Paulo pelo advento da República Brasileira. Aí outro telegrama de Santos: o povo santista reunido congratula-se pelo advento da República. Reina completa a ordem: viva o Exército! Então nós vimos aí que o Exército, pelo menos um tenente, tomou conta de um telegrama. Então provavelmente eles tomaram todos os telegramas da época. O povo, o Exército e a Armada vão instalar o governo provisório que consultará a nação pela convocação de uma Constituinte. E aí nós sabemos que realmente foi instalada uma Constituinte, veio uma Constituição republicana, e aí depois disso veio uma série de constituições, né? Uma atrás da outra, várias, e aí nenhuma delas até hoje conseguiu realmente, de fato, desenvolver a nossa nação, né, ao status que nós sempre esperamos, né? O general Deodoro, enfermo ontem, tendo sinapiamos nos pés, algum tipo de doença nos pés, né? Soube à meia-noite que a 2ª Brigada tensionava fazer pronunciamento de revolta. Pela madrugada dirigiu-se a senhora Cristavan, voltando ao campo de Santana, viu aproximar-se o barão de Ladário. Ordenou ao oficial que fosse entender-se com o ministro, usando de toda a cortesia. Fica imaginando a cortesia. O oficial limitou-se a dar voz de prisão ao barão de Ladário. Este, sem responder, disparou o revólver contra o oficial. O general Deodoro gritou ao oficial que não o matassem, porém não pôde evitar os tiros que feriram o barão. Fica imaginando a verdade de como aconteceu. Abertas as portas do quartel, todas as forças reunidas confraternizaram-se, levantando vivas ao general Deodoro. Foram dadas diversas salvas de 21 tiros, anunciando a vitória do movimento. De fato, foi vitorioso, né? Até hoje está instalada a República. Os ministros, detidos numa sala, ali ficaram até 1h da tarde. Depois que assinaram a demissão, foram mandados embora. Nesse momento, acaba de ser preso o conselheiro Afonso Celso. E quem foi esse Afonso Celso? O nome dele completo é Afonso Celso de Assis Figueiredo, é o Visconde de Ouro Preto. Ele foi um político brasileiro, 32º presidente do Conselho de Ministros do Brasil. Ele foi um dos políticos mais importantes do 2º reinado do Império do Brasil e um grande amigo de Dom Pedro II. Então, por isso ele acabou preso, né? Porque ele era fiel ao imperador. O Afonso Celso, ministro da Marinha e presidente do Conselho de Ministros, enfim. Ele ocupou vários cargos importantes na época.
Então foram-se ainda enviados muitos outros telegramas, quer do interior, quer do Rio, que não publicamos porque insta-nos o tempo para a expansão do júbilo. Então, Rio, das 15 às 12h50 da madrugada. E aqui fala do boato de que o motivo da prisão do senhor Afonso Celso foi ele não ter cumprido com a palavra dada ao general Deodoro de ir tratar dos passaportes para a Europa, indo ao Paço conferenciar com o imperador, indicando o senhor Silveira Martins para organizar ministério. Consta acharam-se presos também o senhor Cândido de Oliveira. Quem é o Cândido de Oliveira? O nome completo, Cândido Batista de Oliveira, que foi um diplomata, engenheiro e político brasileiro, exerceu os cargos de senador pela província do Ceará, foi presidente do Banco do Brasil, isso tudo no tempo do Império, né, pessoal? Diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, deputado-geral pela província do Rio Grande do Sul, foi ainda ministro do Estado por breves períodos e membro do Conselho de Estado. Então ele foi o principal defensor da implantação do sistema métrico no Brasil. E outro estava preso, foi preso, né? O senhor Silveira Martins, em Santa Catarina. O nome dele era Gaspar da Silveira Martins. Ele foi um deputado provincial, deputado-geral, presidente de província, ministro da Fazenda e senador do Império do Brasil, de 1880 a 1889. Todos nomes aí que ficaram para a história, né? Ele foi advogado, político, iniciou a vida pública como juiz municipal no Rio de Janeiro. Enfim, mais um, né, que defendeu o Império e acabou preso. O povo passa cantando a Marselhesa, né? Aqui, para mim também isso é uma fake news, né? Porque o que era a Marselhesa? A Marselhesa é o hino nacional da França, né? Composto por um oficial, o tal de Claude Joseph Roget, que é o hino da Revolução Francesa, né? Que adquiriu popularidade durante a Revolução. Então, eu não acredito que os brasileiros, principalmente o povo, né, saberia cantar a Marselhesa. Mas tudo bem, vamos fazer de conta que não é uma fake news isso aqui. O general Deodoro destacou rondas para guardar os bancos. O policiamento da cidade está sendo feito por praças do Exército e do Corpo da Polícia. O governo provisório aclamado na Câmara Municipal, Deodoro Benjamin Constante, Wendel Kolk, Jardim e Quintino Bocaiúva. Consta que foram nomeados chefe provisório do Rio Grande do Sul, o Visconde de Pelotas, e membros do governo provisório, Júlio de Castilho e Ramiro Barcelos. Foram dissolvidos o Senado, a Câmara e o Conselho de Estado. Então, aqui dissolveram as instituições, a composição das instituições, e aí outras pessoas tomaram lugar no Senado, na Câmara dos Deputados e no Conselho de Estado, que era o Conselho de Ministros, né? Governo provisório, constituído em Santos, obtida a adesão de todas as autoridades, comunica que acha-se a cidade em paz, funcionando o teatro, parece aqui, e mais divertimentos públicos no meio de regozijo geral. E viva a República, eles dizem. Pessoal, isso aqui é muito interessante para nós, para a gente ver como é que as coisas eram anunciadas antigamente, né? O que era verdade, o que não era. Então, a gente consegue ver aí, às vezes a história, mesmo tempos depois, não consegue retratar a verdade, mas alguma coisa a gente acaba vendo. Aqui tem outras coisas. Eu achei interessante trazer isso para vocês, porque ontem foi o dia de Tiradentes, né? Que teria morrido porque no Império nós pagávamos aí 20% de impostos, né? Que era chamado o quinto dos infernos, e hoje nós vemos aí quanto de imposto que a gente paga e não se fala em reduzir esse imposto aí na nossa república, né? Mas, como eles diziam antigamente, viva a república, né? Pessoal, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.